Olá, galera. Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na matéria de História 1, pegando a parte de História do Brasil, onde nós vamos fechar os capítulos 19 e 20 da nossa apostila, de forma bem peculiar agora, falando da República Oligárquica, pensando a estrutura política, econômica e social. Pessoal, quando trabalhamos a República da Espada, nós falamos que com o final do governo do Floriano Peixoto, né, nós vamos ter o fim da República da Espada. Por que era a República da Espada? Porque era uma república governada por militares. Né? E aí nós tivemos o Deodoro da Fonseca, nós tivemos o Floriano Peixoto, e automaticamente o primeiro presidente civil do país era e foi o Prudente de Moraes. E aí, automaticamente, nós vamos perceber que vamos formar uma nova configuração política chamada de República Oligárquica. Por que oligárquica? Oligarquia, o poder se concentra nas mãos de poucos. Isso quer dizer que quem está no poder, no caso, pensando os presidentes a partir de então, serão poucos. Mas qual estrutura leva a que poucos tenham direitos ao poder? Primeiro, o voto, e segundo, uma outra estrutura que se consolida no governo de Campos Salles, que é a famosa política do café com leite. Pessoal, o Prudente de Moraes, ele pega um momento muito conturbado. Economicamente, o Brasil não estava bem, porque tinha uma alta dívida externa e uma inflação enorme. E ele tinha que equacionar esse problema. Para piorar a situação dele, insurgiu revoltas na região nordestina, que questionavam a situação de abandono, a exploração do grande proprietário, ou seja, do latifundiário, que questionava a situação de pobreza, de miséria, de desemprego. Uma delas, inclusive, é a revolta de Canudos, que, inclusive, ele precisa intervir para que ela não somente se expandisse, mas tornasse uma guerra civil. E, por conta disso, ele pega todo esse cenário de descontentamento social, político. Ele precisa governar para as elites agrárias e muitos bem peculiares elites cafeicultoras. E é justamente quando ele sai do poder que nós vamos ter a ascensão do Campos Salles que novas medidas começam a se adotar. A primeira delas é a política do café com leite. O que é a política do café com leite? Ela representa uma alternância no poder presidencialista entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, o São Paulo representa a base da economia agroexportadora por conta do café. Minas Gerais, o leite, o maior colégio eleitoral do país. Então eu alio a questão do voto de um lado e a questão da economia do outro para que eu possa me manter. A partir de agora, somente São Paulo e Minas Gerais podem eleger automaticamente figuras para se tornarem presidente da República. Isso leva a uma exclusão dos demais estados, de forma bem peculiar, o próprio Rio de Janeiro, enquanto capital da República, por não poder eleger um presidente antes desse ciclo vicioso. E para consolidar esse ciclo vicioso, nós vamos perceber a formação da política dos governadores. O que vem a ser a política dos governadores? Na verdade, os governadores e os vereadores que serão eleitos serão pessoas que representem os interesses do presidente. Então, eles recebem o apoio do presidente no processo eleitoral e devolvem esse apoio posteriormente. Isso é uma forma, um ciclo, percebam, vicioso, para que automaticamente não se tenha oposição e questionamentos à política do café com leite. No governo de Campos Salles, nós também vamos ter o fortalecimento do poder do coronel, o famoso coronelismo, e a criação da Comissão de Verificação de Poderes. Qual é a importância do coronel? O coronel é um poder local, muitas das vezes ele vai estar representando o eixo rural, e aí me interessa que vocês percebam que é justamente nessa figura local que ele começará a fazer uma prática intimidatória, uma prática, de começar a fazer o clientelismo. Como assim, Vinícius? Vamos supor que eu me candidate a presidente, ou me candidate a governador, vereador. Eu vou ter um coronel a me apoiar. O outro também pode até ter ou não ter, mas automaticamente o coronel que tivesse mais prestígio, o que ele vai fazer? Olha, fulano, você vai votar no meu candidato. Eu não quero. Não tem essa de não querer, porque ele começava a adotar práticas tão arbitrárias, tão autoritárias, que automaticamente a pessoa se sentia o quê? Intimidada. Ou ele, por exemplo, daria uma cesta básica, um dinheiro para votar, ou ele usava da força, ou ele usava da violência para que eles pudessem votar no candidato representando o coronel. Pessoal, mesmo que a oposição ganhasse
as eleições, nós vamos ter nesse momento uma outra estrutura para ratificar os resultados das eleições, chamada de Comissão de Verificação de Poderes. Então, mesmo que a oposição ganhasse, os resultados eles eram manipulados e eram dadas as vitórias ao candidato que era representado pela figura do coronel. A esse domínio, a essa forma de voto que o coronel estava exercendo, se chama voto de cabresto. E a essa manipulação arbitrária por parte do eleitorado se chama curral eleitoral. E outra questão, né? Ah, mas Vinícius, como é que o coronel sabia que o cara votou no candidato que o representava? Porque o voto ele era aberto. Então todo mundo sabia em quem votava. Na República Oligárquica, nós temos uma acentuação da abstenção eleitoral que já acontecia na República da Espada. Porque se lembra, somente homens maiores de 21 anos alfabetizados votavam. Capital do Brasil, Rio de Janeiro, apenas 10% não votava, porque 90% era analfabeto. Outra questão também, nesse momento, intensificou-se as fraudes, as corrupções eleitorais. Até defunto votava, porque automaticamente você tinha um esquema totalmente desorganizado que favorecia a manipulação do esquema eleitoral pela figura do coronel. Um ponto que merece destaque quando nós também estamos falando desse governo de Campos Salles no aspecto econômico é a formação do Fundo em Loa. Pessoal, o que é esse Fundo em Loa? Um Fundo em Loa, na verdade, é uma tentativa de renegociação da dívida externa. Eu quero destacar para vocês, que vocês percebam, é que quando você tenta renegociar a dívida externa, os bancos até aceitam. Bom, tudo bem, a gente dá uma paralisação nessa cobrança agora, mais para frente você volta a pagar. Quando o Brasil voltava mais para frente para pagar, os juros ainda estavam rolando. Então era um valor muito maior, muito mais absurdo para que o governo pudesse pagar, e aí não equacionava o problema econômico, muito pelo contrário, nós vamos ter uma acentuação dessa dívida externa e, consequentemente, da onda inflacionária no Brasil. Findando o governo do Campos Salles, o Rodrigues Alves ele é interessante falar porque ele se insere no contexto externo da Belle Époque. Ou seja, os moldes de cultura deveriam ser todos o quê? Parisienses. Ter cultura é ser Paris. E é por conta disso que o Rodrigues Alves ele começa a implementar a famosa modernização urbana e consolida, né, os primeiros resultados eleitorais da política do café com leite. Sobretudo por quê? Porque ele começa a modernizar o Rio de Janeiro enquanto capital da República aos moldes o quê? Parisienses. Ele tenta dar uma infraestrutura para a capital que não tinha, porque você tinha uma intensificação, sobretudo, dos problemas de saúde, os problemas sanitários eles eram enormes, febre amarela, varíola, e é por conta disso, inclusive, que ele começa a criar a Avenida Central, derrubada do Morro do Castelo. Nós vamos ter a expulsão da população, né, que morava no centro do Rio de Janeiro. Isso leva a um outro processo que a titia Fernanda deve ter ensinado para vocês, chamado de periferização. Se essa população é expulsa do centro da cidade, elas vão para onde? Para as zonas periféricas. E se também nas zonas periféricas não possuem moradias suficientes, adequadas para elas, nós vamos ter um outro processo que surge nisso, que é o processo de favelização. Ou seja, os grandes aglomerados urbanos, muitas das vezes com problemas precários de sanitários, que acabam atendendo porque a questão do aluguel é baixa, às vezes nem aluguel tem, né? Na verdade, quando também falamos desse governo do Rodrigues Alves, eu quero que vocês percebam que essa modernização que ele vai fazer não é uma modernização para atender, por exemplo, ao povo. É uma modernização conservadora para atender uma elite burguesa. É por conta, inclusive, disso que nós vamos ter a formação da revolta da vacina. A revolta da vacina é contra a campanha de vacinação obrigatória, não porque você tem que se vacinar, mas pela forma como foi conduzida. Muitas pessoas serão estupradas, terão suas casas saqueadas pelas próprias tropas do governo federal de Rodrigues Alves. Nesse momento também nós vamos ter uma campanha de valorização do café com a implementação do convênio de Taubaté, onde automaticamente o governo buscava empréstimos externos para garantir capital aos estados, sobretaxa incidindo sobre novas plantações e, sobretudo, a compra de excedente do produto por meio dos estados, no intuito de que houvesse um preço mínimo em relação a ele. Nesse momento também nós vamos ter a questão da borracha, uma questão de uma campanha de valorização da região amazônica brasileira, com a assinatura no ano de 1903 do Tratado de Petrópolis, com a compra e anexação do território do Acre ao Brasil. Por quê? Porque você queria explorar a borracha, que agora se transforma num outro produto que se incorpora na economia brasileira. O governo de Afonso Pena, me interessa destacar a campanha, né, de conversão, que repassava aos exportadores títulos ao portador em câmbio nacional de subvalorizado.
Contudo, Afonso Pena ele não vai automaticamente governar até o fim do seu mandato. Nós vamos ter a ascensão de Nilo Peçanha com a criação de serviços de proteção ao índio, com a demarcação das terras indígenas e a proteção contra a exploração de grileiros, poceiros e latifundiários, e a formação de uma campanha civilista. Me interessa mostrar também para vocês, pessoal, que na década de 1910, 1915, nós vamos ter uma intensificação da industrialização, só que o Brasil não passa por uma revolução industrial como nós tivemos na Inglaterra. Essa industrialização suscitou um intenso processo de urbanização. Quem trabalha nas fábricas será o grande operariado, esse operariado que vem sobretudo da Europa, italiano, alemão, francês, e quando chega aqui no Brasil, ele chega munido das ideias marxistas e começa a pautar uma defesa de formação de leis trabalhistas, tanto que no ano de 1917 nós vamos ter a formação da primeira greve no eixo Rio-São Paulo, onde esses operários começam a pedir melhorias de condições de trabalho. Em 1922 culmina na questão política da formação do Partido Comunista Brasileiro, o famoso PCB, que é colocado na ilegalidade durante o governo Vargas. O governo Hermes da Fonseca, no seu momento, ele começa a ter um problema com a revolta da Chibata. Eu destinei uma videoaula especificamente que nós vamos trabalhar as revoltas urbanas e rurais, por isso que eu não vou atentar tanto aqui nessa videoaula. E a campanha civilista, que é toda uma campanha moralista, atrelada à própria questão de você fazer uma política de salvações, automaticamente favorecer as instituições republicanas nos moldes militaristas. Quando o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial no governo de Venceslau Braz, ele começa a modificar suas estruturas econômicas, adotando uma prática de substituição de importações, e não somente o que seria essa política de substituição de importações? Você produziria aqui para não ter necessidade de comprar lá fora, já que lá fora está em crise. E uma outra questão também, uma valorização da balança comercial favorável com o aumento da exportação para diminuir as taxas de importações. Ok, pessoal? Grande abraço.